Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 22 até o versículo 26. Eu trago um tema para essa mensagem nesta noite: discernimento em meio às adversidades. Vamos ler a palavra de Deus, verso 22 ao verso 26. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes receberam tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Pai, lida a tua palavra, nós carecemos de ouvir a tua voz. Eu te peço, Deus, que o Senhor não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas que o Senhor possa estar me usando, acima de tudo, para ser abençoado e também abençoar o teu povo. Em nome de Jesus, e que não haja nenhum outro espírito falando aqui nesse lugar, ou sequer se manifestando aqui, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Somente a Ti damos honra, glória e louvor. Muito obrigado por tudo. Usa-me nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse fato, essa história se deu na vida de Paulo e Silas. Se nós lermos o capítulo que antecede, por exemplo, os versículos que antecedem a esse, você vai ver que Paulo e Silas foram lançados em uma prisão, não por estarem fazendo algo errado. Não, eles estavam roubando, eles estavam, traficando. Não, querido. Paulo e Silas, eles estavam fazendo a obra de Deus. Por que foram presos? Por estarem fazendo a obra de Deus. Qual era a obra? Paulo e Silas estavam fazendo exatamente aquilo que nós fomos ordenados a fazer: pregar a palavra. Nós fomos ordenados a isso, em meu nome, em meu nome expulsarão demônios. Então eles estavam fazendo o que Deus lhes mandou que fizesse. Eles estavam ali expulsando um espírito de adivinhação de uma jovem. E eles expulsam aquele espírito, e a partir daí, eles vão parar na cadeia. Mas, queridos, vamos pensar um pouco. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja que não sabem distinguir o que é uma adivinhação e o que é uma profecia. O que aquela jovem fazia era adivinhar. Ela tinha um espírito, diz a palavra, um espírito de adivinhação. Isso porque Paulo teve um discernimento. Paulo observou que aquele espírito no qual ia atrás de Paulo, dizendo: esses aqui são homens de Deus. Ela estava falando uma verdade. Porém, o espírito que estava sobre ela era um espírito de adivinhação. Mas há muitas pessoas dentro da igreja, irmãos, que não sabem discernir o que é uma profecia e o que é uma adivinhação. E muitas vezes somos levados por adivinhações, por falta de discernimento, por achar que isso é uma profecia, quando não é. Alguns dizem que a profecia, por exemplo, ela acontece. Não, pastor, se é profecia, acontece. Ora, mas essas adivinhações dessa jovem também aconteciam. Eles eram homens de Deus. Então, esse não é um motivo da gente achar que a profecia, ela simplesmente acontece. Porém, querido, o que aquela jovem dizia, acontecia e era uma adivinhação.
não era uma profecia. Portanto, nós chegamos à conclusão que no nosso meio pode haver muitas adivinhações sendo confundidas com profecia, sim ou não? Pode haver muitas adivinhações, pessoas que olham para você e dizem: eis que eu te digo, olha, amanhã vai acontecer isso assim, assim. Pode ser uma profecia, mas também pode ser uma adivinhação. Pastor, como é que eu vou descobrir isso? Buscando em Deus discernimento. Senhor, eu preciso ter discernimento para não me deixar levar pelas profetadas. E é por isso que muitas pessoas morrem dentro da igreja, por causa das profetadas. Paulo repreende aquele espírito de adivinhação. O espírito sai daquela jovem. Se fosse uma profecia, ela não precisaria ser liberta. Por quê? Porque a profecia vinha de Deus, e vindo de Deus, como é que eu vou ser liberto daquilo que vem de Deus? Vem de Deus. Mas como foi um espírito de adivinhação, o que fez Paulo? Verso 16 ao verso 18 do capítulo 16, diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e Silas, e a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Está certo isso ou está errado, irmãos? Está certo? Está certíssimo o que ela está falando. Aí no verso 18, isto se repetia por muitos dias. Paulo, ele veio buscando isso durante um tempo, ouvindo isso por um tempo. Eu não sei por quanto tempo, por quantos dias, mas eu sei que ele veio ouvindo isso. Olha lá vai o homem de Deus, esses homens são homens de Deus, são profetas de Deus, esses homens são ungidões de Deus. Ele foi ouvindo isso. Aí diz a palavra do Senhor que isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora fez o quê? Saiu daquela jovem. E por esse fato, Paulo e Silas, eles foram presos, eles foram parar na prisão, e viveram, querido, um dos momentos mais terríveis do ministério, momento da prisão. E não é fácil viver em meio à prisão, principalmente onde Paulo e Silas estavam. No verso 23 ao verso 24, diz a palavra do Senhor assim: e depois de lhes darem muitos açoites, olha o que aconteceu com Paulo e Silas por estar fazendo a obra do Senhor. Eles não estavam fazendo outra coisa. Diz a palavra de Deus, olha aqui, ó: muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Pior do que Bangu 1, irmãos. Pior do que Bangu 1. Vai lá no cárcere interior, você vai amarrar esses homens, eles vão ficar presos ali, só por estarem fazendo a obra de Deus, irmão. Aí diz a palavra do Senhor: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por quê? Por causa da obra do Senhor. Tudo isso eles passaram por estarem fazendo a obra de Deus. Muitos de nós, queridos, em meio a essa adversidade, com certeza nós entraríamos em litígio com Deus. Com certeza nós questionaríamos com Deus: mas Senhor, o Senhor viu o quanto eu estou sofrendo por estar fazendo a tua obra? Senhor, o Senhor viu só porque eu estou pregando o evangelho na praça, Senhor, eu fui apedrejado. Senhor, só porque eu estou pregando a tua palavra, porque eu estou distribuindo um folheto na rua, Senhor, eu recebi um tapa na cara. Só por estar entregando um folheto, Senhor. Os irmãos do evangelismo que eu disse como deve ser lá fora. Só porque eu entreguei um folheto, Senhor, xingaram a minha mãe. Já aconteceu isso? Seja sincero, olha lá. Xingaram o Senhor, me xingaram, me chutaram, cuspiram. Amados, talvez nós questionaríamos a Deus. Paulo e Silas não.
Nós queremos encontrar explicações, queridos, para cada adversidade da nossa vida. Para cada momento difícil, a gente quer buscar explicação. Nós achamos que sofremos por causa do pecado. Se eu estou passando o que estou passando, a gente vai fazer um diagnóstico da nossa vida. Meu Deus, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou pecando por estar passando por esse problema? Aí você vai lá, você faz um relatório para ver aonde você está errando. E se não está sofrendo? Não, se eu não estou sofrendo, então não estou em pecado. A gente às vezes faz essa avaliação em meio à adversidade, em meio ao sofrimento. Paulo e Silas foram presos por serem crentes. Eles foram presos porque faziam a obra de Deus. Por que foram presos? Porque eram crentes. Se você parar para pensar nos grandes homens de Deus, querido, os homens que a Bíblia nos mostra, por que Daniel foi lançado na cova de leões? Qual era o pecado? Qual era o erro de Daniel? O que Daniel estava fazendo naquele lugar? Daniel orava, irmãos. O que Daniel fazia? Ele orava. E porque ele orava, porque ele adorava ao Senhor, foi lançado na cova de leões. Olha, esse homem, ele está orando, ele não se curva diante de outros deuses, ele está orando e vai ser lançado na cova. O que falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos? Homens que peitaram Nabucodonosor e que disse: fique sabendo, Nabucodonosor, que se o meu Deus quiser, Ele vai me tirar da cova, vai me tirar dessa fornalha. Se Deus quiser. Mas se Ele não quiser, eu louvo, glorifico, exalto, adoro o Deus da minha salvação, eu continuo louvando, continuo adorando. Entende, irmãos? Por quê? Porque esses homens, eles foram fiéis a Deus. Qual era o erro deles? Ser fiel. Por serem fiéis a Deus, eles foram lançados em uma fornalha ardente. Olha a história de Jó, irmãos. Perdeu filhos, perdeu bens. Qual era o erro de Jó? O que ele estava fazendo? Jó, ele perde tudo por ser íntegro. A coisa não vai um pouco na contramão do que a gente está acostumado a ouvir aí fora, sim ou não? Porque ele era íntegro, ele era justo, e ele se desviava do mal. Quanta coisa errada, né, irmãos? Pensa comigo. O homem era íntegro, justo e se desviava do mal. Esse homem está errado. O que aconteceu com Jó, queridos? Por ser justo, íntegro e se desviar do mal, ele perde os filhos, perde os bens, a saúde vai a zero, tem como companheiro um caco de telha para raspar a sua pele, foi lançado fora. Era assim. Foi essa a história de Jó. Qual foi o erro de Jó? Ser justo, se desviar do mal. Essa teologia, amados, de que crente não passa por adversidade, essa teologia está muito longe de Deus. Deus não está nessa teologia. Não, você é crente, então você não tem que sofrer. Essa famigerada teologia da prosperidade que a gente escuta por aí, só abobrinha, só besterol. Eu fico imaginando o que vão dizer de Daniel, o que eles estão falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eles estão falando de Jó, o que estão falando de Paulo, o que eles vão falar de Silas, o que falar desses homens. Paulo e Silas, eles tinham tudo para questionar Deus e não questionaram. Verso 25 ao verso 34, veja comigo, irmãos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Segura aí, irmão. Sabe o que Paulo e Silas fez? Ele fez daquele lugar a igreja. A igreja. Nós estamos aqui, onde houver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, o Senhor estará.
Paulo, tu está aqui. Silas, você está do meu lado. Então vamos louvar o Senhor. Pronto. Deus está aqui. Fazer daquele lugar, um lugar de sofrimento, um lugar de adversidade, transformar aquele lugar no lugar da bênção. Esse lugar onde eu estou, o lugar da minha dor, vai ser o lugar da bênção. E diz a palavra do Senhor que eles oravam, eles cantavam, e os outros companheiros de prisão, eles ouviram, eles escutaram, ainda tiveram tempo de evangelizar, porque através do louvor, através da vida deles, do histórico, irmãos, não tem nada melhor do que você pregar o evangelho com a sua vida. Eles estavam pregando o evangelho com a vida deles, com a fidelidade a Deus, em meio a um lugar infecto. Eles eram fiéis a Deus. Não importa o lugar aonde você esteja, continue sendo fiel ao Senhor, fiel a Deus. E eles seguiram fiéis a Deus. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus. Querido, isso é tremendo para nós. Irmão, você, preste atenção nisso, você que está aqui, você que está ouvindo pela internet, você não precisa de púlpito para pregar a palavra. Não, pastor, o pastor não me dá oportunidade para pregar a palavra. Ele já te deu oportunidade, irmãos. Você tem oportunidade de pregar a palavra, prega lá fora. Faça daquela praça pública o teu púlpito. Faça daquela praça a tua igreja. Vai pregar lá. Quantas vezes nós pregamos dentro do trem, irmãos? Que saudade que eu tenho de pregar no trem, a igreja do trem. Você entende, irmão? Qual era o púlpito, pastor? Não tinha púlpito, irmão. Muito pelo contrário, tinha baleiro berrando no meu ouvido. Olha aí, saco de bala por R$1. E você gritando no ouvido dele: Jesus é o Senhor. Cansamos de ver endemoniados, pastor, e se estribuchando no chão do trem. Você entende isso, irmão? Ali era a igreja. A igreja estava ali. A igreja de Paulo estava ali, naquele cárcere. A igreja estava lá. Aí diz a palavra, verso 32, diz assim: e lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Não perdeu a oportunidade, irmãos. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele o que, irmão? Oh, querido, batizado. E todos os seus, a palavra que ele pregou, toda a família do carcereiro se converte e são batizados. Então levou-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande o quê? Alegria, por terem crido em Deus. Aleluia. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? Eu tiro grandes lições desse texto para mim, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Nem todo sofrimento é produzido pelo pecado. Nem todo sofrimento é produzido pelo pecado. E você quer ver a grande lição que eu tiro nessa noite? Nem toda porta que se abre é motivo para sair. Incrível isso. Pastor, como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? A porta sai. Nós temos uma mania de olhar para a porta. Ah, essa porta se abriu, Deus está no negócio. Ah, a porta está aberta. Não, eu não tenho que sair. Nós temos que aprender a discernir o tempo de Deus.
Qual é o tempo de Deus? Paulo orava, Paulo louvava, as cadeias se quebraram, todas as portas se abriram. O que mais um prisioneiro quer? Fugir. Não tem mais nada para fazer, irmãos. Qualquer um de nós iríamos ter esse discernimento. Deus abriu a porta, eu vou fugir. Mas não era para fugir. E eu interpreto isso como milagre. O milagre na vida de Paulo, discernimento. Paulo teve discernimento. Nem toda porta que se abre você precisa sair dela, e nem toda porta que se abre você pode entrar por ela. Busque discernimento. Busque o tempo de Deus. Qualquer um de nós iria entender que era um milagre. Qualquer um de nós aqui entenderíamos um sinal de Deus para a fuga em massa. Você imagina essa história em Bangu 1, irmãos? Você acha que alguém vai ficar lá parado esperando? Não, peraí, não, essa porta aqui, rapaz, isso aí tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Não, querido. Já iam sair, já iam pegar o carcereiro, passar o facão no carcereiro, pegar a arma dele, já sair matando todo mundo. Porque assim fazem os presos, ou não? É assim que age um preso. A porta abriu, o milagre aconteceu, e eles permaneceram aonde? Presos. Interessante isso. Sabe qual foi o discernimento que Paulo teve? O discernimento de Paulo foi a vida do carcereiro. Espera aí, tem algo mais para ser feito aqui. Tem algo mais, Senhor. Essas portas não abriram à toa. Pensa comigo, irmão, vamos conjecturar um pouquinho. Essas cadeias não se quebraram à toa. Algo mais o Senhor ainda estava para fazer. Por que isso veio, querido? Isso veio como um flash na vida de Paulo, e Paulo ficou ali parado. Porque Paulo teve discernimento em meio a essa adversidade. Em meio à adversidade, ao invés de você ficar murmurando e questionando com Deus, busque em Deus: Senhor, me dá discernimento, eu quero entender por que a adversidade. O que o Senhor tem comigo dentro dela? Dentro dela, porque é dentro da adversidade que Deus faz a obra. Dentro da adversidade, é dentro do problema. Entende? Dentro do problema. Não foi o milagre da libertação, querido, como muitas vezes a gente diz. Não, o milagre foi as portas serem abertas. Amém. O milagre foi o que aconteceu depois do discernimento. A família do carcereiro, todos eles se converteram e Paulo os batizou naquela mesma noite. Por que isso foi possível? Porque Paulo teve discernimento que a porta que abriu não era para sair. Paulo teve esse discernimento: a porta está aberta, mas eu não vou sair por ela. Tem algo mais de Deus. Tem algo mais de Deus para a tua vida, irmão. Tem algo mais de Deus. Eu fico imaginando, eu olho para o pastor, eu até fiz uma pergunta a ele ali particular, mas eu fico imaginando se o pastor chegasse aqui e dissesse assim: não, já está bom, está bom, isso aqui está bom. Aí Deus fala assim: quem disse para você que está bom? Quem disse? Ainda tem mais. Ainda tem mais, querido, e isso serve para a tua vida. Ainda tem mais de Deus. Tem mais. Não, pastor, já estou sendo abençoado. Ainda tem mais. Pastor, eu estou numa luta tremenda. Ainda tem mais. Em meio à luta. Tem algo aí, querido, tem algo. Começa a espremer que vai sair caldo desse negócio. Entende? Começa a espremer. Ah, pastor, mas a luta é muito grande, é uma dor. Começa a espremer isso. Aí começa a sair caldo. Você, opa, peraí, tem mais. Paulo e Silas, querido, eles tiveram esse discernimento. Nem sempre as adversidades nos alcançam por castigo, irmãos. Quantos de nós já fomos alvos de uma profetada em meio a uma adversidade? Em meio a uma adversidade, irmão, o que pula de profeta, olha, para te dar orientações, para dizer: não, Deus está me mostrando, Deus está me falando, Deus está... Eu fico
pensando como é que Deus olha com indignação isso, falando, eu não falei nada. Não use o meu nome, porque eu não assinei nada disso daí. Não sou eu que estou falando não, rapaz. Aí você vai na mente do profeta, tu vai na mente lá do adivinho, tu segue a mente do adivinho, e Deus fica te olhando e dizendo, mas tu é um tolo mesmo, hein? Eu não falei nada. Aí a porta abre, você entra por ela, porque o profeta falou. O adivinho falou que a porta era para você, e você entra pela porta, e Deus fala, meu filho, não é essa porta. Não é essa porta. Eu tenho outra. A porta está aqui. Aí a gente sai. O que tem de gente que entra e sai pela porta, irmãos, eu quero falar para você, não é hora de você sair não. Está entendendo isso, sim ou não? Pastor, pô, não é hora de sair. Fica aí. Deus tem mais. O que aconteceu com Jó, querida? O que estava acontecendo com Jó? A gente precisa entender que o que estava acontecendo com Jó não era assunto terreno. Não era assunto para homem tentar questionar, não era assunto para os amigos de Jó tentar descobrir o que estava acontecendo com Jó. Nós precisamos ter esse discernimento para entender que tem coisas que só compete a Deus. A história da vida de Jó era questão de Deus, somente Deus, era celestial. Aí chega lá um lado do inferno e começa a questionar Jó. Olha, rapaz, vê a tua vida como é que está. Já te aconteceu isso, não já, irmão? Seja sincero. Quando a tua vida está lá, você está passando os piores momentos da tua vida, aí parece que vem um troço do inferno. Rapaz, tu está em pecado, rapaz, olha o teu leito. Vigia, varão, não é assim? Vigia, varoa, vigia. Aí Deus está falando, querido, esse assunto na vida dele, na vida dela, é assunto meu. O que estava acontecendo com Jó era um assunto de Deus, irmãos. Capítulo 1 de Jó, no verso 8 ao verso 12. Veja a palavra de Deus o que diz aí. Deixa eu procurar aqui. Capítulo 1, do verso 8 ao verso 12 do livro de Jó. Achei aqui, vamos lá. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso 8 ao verso 12, diz assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observa-te o meu servo, olha aí, ó, vê se isso era assunto para homem, você está observando o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro. Olha, o próprio Deus estava dando um testemunho para Satanás acerca de Jó. Olha, ele é homem íntegro, ele é um homem reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Era uma questão espiritual, irmãos. Era completamente celeste isso, não tinha nada a ver com homens. Você está vendo aqui meu servo Jó? Olha aqui, ó. Acaso não o cercaste? Aí Satanás começa a questionar. Acaso não cercaste? Concebe a ele sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Mas haverá sempre um crente tentando dar resposta para aquilo que cabe somente a Deus. Tem sempre um crente, irmãos, que se levanta, que quer ser mais santo do que o santo Jesus de Nazaré, entende? Só falta ter uma auréola, duas asinhas, ele aparece na tua frente, ele vem com uma profetada, coisa que só compete a Deus, irmãos. Mas o que é que está faltando para mim e para você, igreja do Senhor? O que nos falta é discernimento. É discernimento. Nós somos bons nos louvores, nós somos bons, pregamos uma palavra, nós somos bons em tudo. E o discernimento, irmão? Busque em Deus, Senhor, eu quero ter discernimento.
Eu quero entender, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender quando é tu que falas comigo. Porque há coisas que você não tem que questionar nada. Não tem que nem ouvir questionamento de ninguém. Mas por não ter discernimento, a gente se deixa levar pelas profetadas. Cuidado com os santos, amados, que se acham mais santos que Jesus. Cuidado com eles. Paulo e Silas foram presos por fidelidade. Eles foram presos por propósito de Deus. Deus tinha propósito nisso. Deus tinha um propósito nessa prisão. Isso vai ao contrário da lógica. Completamente. Como é que pode? Meu Deus tem propósito na minha prisão. Vai ao contrário da lógica, daquilo que nós pensamos. E o nosso Deus, querido, é Deus que sai da lógica. Deus sai da lógica. Você já viu ferro flutuar? Eu nunca vi nenhum prego flutuar. E o Senhor saiu da lógica. Ele faz o machado flutuar. É o Deus que sai da lógica. Ele não precisa explicar nada para mim nem para você. Por que o ferro flutuou? Sei lá por quê. Eu sei que foi milagre. Eu sei que Deus estava no negócio. É só isso que eu tenho que entender. Agora eu quero entender Deus. A gente busca querer explicar as coisas que cabem a Deus, querer explicar isso de uma forma humana. Não dá, porque o nosso Deus, ele sai literalmente da lógica. Se Deus fosse lógico, querido, você acha que ele teria me escolhido para ser pastor? Acha, Carlinhos, que ele teria escolhido o Paulo para ser pastor? O filho da bruxa, da macumbeira? Não teria. Desculpa, pastor, o Calígula para ser pastor, olhou para o pastor e falou assim, não, ele sai da lógica. As pessoas olham e dizem, o quê? Ele se converteu? E daí? Deus sai da lógica. Você entende, irmão? O cara está com um fuzil na mão. Passa um crente, olha para ele e diz, Jesus te ama, tem um propósito na tua vida. Aquilo bate no peito do cara, ele larga a arma, louva ao Senhor, glorifica ao Senhor, ele sai dali, ele prega a palavra, ele se torna um pastor e tal. Como explicar? Você quer explicar isso? Quer explicar Jó? Por que Jó? Aí um questiona de um lado, questiona do outro, querido. O que cabe a Deus é de Deus. Somente ao Senhor. Você acha que se Deus fosse um Deus lógico, ele teria escolhido você? Você acha isso? Que às vezes a gente se acha muito bonzinho. Não, estou aqui porque eu sou bom demais. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 64. Olha só, irmãos. Isaías, capítulo 64. Vai dizer para nós uma palavra, para a gente baixar a nossa bola. A gente sai daqui de bola murchinha. Verso 6 ao verso 8. Mas todos nós somos como? O que está escrito aí na tua Bíblia, irmão? Como imundo. Olha o que ele está dizendo aqui. E não sou eu que estou falando não, irmãos. Não me pega lá fora não, é Deus que está falando. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. No verso 7, o que diz aí o verso 7? Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto, e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Quem disse que você é bom, irmão? Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Se Deus fosse lógico, irmão, Ele teria nos fulminado. Você entende? Se Deus fosse lógico, você não estaria aqui. Que pela lógica, faz que nem o mundo diz, passo cerol. Pela lógica. Mas ele sai da lógica. Ele saiu da lógica. Deus tinha a proposta da prisão de Paulo e Silas, irmãos. Salvar o carcereiro e toda a sua família. Existem lições nesse texto de Atos para nós. E eu olho aquela prisão, irmão, como uma santa prisão.
Que lugar abençoado, querido. Que lugar bom. Pelo menos na vida do carcereiro foi o melhor lugar que ele encontrou para botar Paulo e Silas. Deixa eles aqui. Algo vai acontecer, irmãos. E aconteceu. Que maravilha. Deus tem propósito com cada um de nós. Desde o ventre materno, irmãos. Deus tem propósito com a tua vida. Desde o ventre. O Senhor te marcou. Jeremias capítulo 29, no verso 11. Põe para mim, querido. Jeremias 29, 11. O que diz a palavra do Senhor? Eu é que sei, olha o que Deus diz a teu respeito. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem coisas boas para nós. Só Ele sabe o pensamento que Ele tem a nosso respeito. Eu quando olho essa palavra, irmãos, eu quando olho a vida de Paulo e Silas, eu quando olho para Paulo, irmãos, eu amo demais a história da vida de Paulo. Amo muito a história de Paulo. Eu costumo brincar muito, né? Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou muito mais alegre do que deveria, mas tudo bem. Se eu não fosse cristão, pastor, eu seria Paulão. Eu ia criar uma igreja Paulão. Porque é tremenda as histórias de Paulo, irmãos, o que ele escreve em meio ao cárcere, em meio à dor, em meio ao sofrimento, as epístolas, é coisa tremenda. Amados, olhando para Paulo, quando ele então era Saulo, era como um edifício em construção. Você já viu um prédio em construção? Quantos são desde o início aqui da igreja, aqui? Desde o início, irmã, era assim bonitinho, como é que era o prédio? Irmã, o pastor disse que isso aqui era um horror, era horroroso, tudo quebrado, né? Tudo quebrado, aí vai transformando, primeiro vem o horror, irmãos, para depois surgir o belo. Primeiro o horror. Saulo era horrível, ele era horrível, homem infeliz, usado pelo diabo, perseguidor da igreja. Homem que ele estava lá no apedrejamento de Estevão, nem sei se ele jogou alguma pedra, não sei se ele foi um incentivador, mas ele estava presente. As vestes de Estevão foi posta aos pés de Saulo. Tudo isso, assim era Saulo. Ele, quando servia ao diabo, irmãos, ele servia com excelência, sabia, Carlinhos? Com excelência, quando ele servia ao diabo. Aí esse homem, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E você sabe da história que ele cai de um cavalo, fica cego, deixou de olhar para fora e agora passou a olhar para dentro, passou a olhar para si mesmo. E ele se transforma no Paulo, depois de encontro com Jesus, no Paulo que nós conhecemos. Foi na cegueira que Saulo viu a luz, querido. Foi na cegueira que ele viu a glória de Deus. Saulo nunca foi tão cego quanto na época que ele enxergava. Através da cegueira ele passa a enxergar a glória de Deus. Que maravilha! Que maravilha a história na vida de Paulo. Talvez você se pergunte, se as adversidades não podem impedir o agir de Deus, por que Deus não age na minha vida? A gente às vezes pergunta, por que Deus não age na minha vida? Se as adversidades não podem impedir esse agir. O problema está na legalidade, irmãos, que nós damos ao diabo. O problema é a legalidade, a maneira com que nós tratamos as coisas. Eu estava pensando exatamente, olhando para essa palavra, e olhando para a igreja, eu vi o Paulo tocando ali um instrumento. Sabe como é o nome daquele instrumento ali, num centro espírita, Paulo? Atabaque. Agora, quem disse que não é um atabaque? Agora, quem é que deu legalidade ao diabo para usar aquilo ali? Quem deu? Ele não cria nada, irmãos. Ele não cria nada. Ele é ladrão, ele é salteador. Você entende isso? Ele vai tomando de acordo com o que você vai dando a legalidade. Pastor, mas tem um toque ali que é do diabo, tá? Eu toquei atabaque no centro espírita.
Presta atenção, irmão. Ó. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte. Como é que é, Luquinha? Que jamais se acabará. Aquele que tem sede. Quem disse que isso é do diabo, irmão? Se eu dou legalidade para ele, é dele. Mas se eu pego aquilo ali, eu dou um toque, aquele que tem sede, é para o Senhor, e louvado seja o nome dele, glorificado e exaltado seja ele. Você entende, querido? Não, guitarra é do diabo. A gente entrega tudo para o diabo. E o diabo, sim, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, seus mané. Muito obrigado. É meu? Então é meu. A gente começa a perder porque nós entregamos e damos legalidade. Eu sou do tempo, Carlos, que jogar bola era do diabo. Jogar bola é do diabo. Irmã, está de calça comprida? É do diabo. Tu cortou o cabelo, irmão? Do diabo. Do diabo. Você usa brinco, irmão? Do diabo. Você está de batom? Do diabo. Tudo do diabo. Ele vai tomando posse, irmão. E aí embola a cabeça de muita gente. Muita gente deixou a igreja por causa disso, porque tudo era do diabo. Se é do diabo, eu estou fora. Você está entendendo, irmão? Ó, você tem, ó, pastor tem barba, é do diabo. Colarinho clerical é do diabo. É do diabo, do diabo. Não tem terno, é do diabo. Carlinhos, você está bem na fita. Tudo é do diabo, irmãos. O problema está na legalidade. Amados, o diabo não é dono nem da sua morada, nem da moradia dele é dono, porque tudo é do Senhor. Tudo é dele, para a glória dele. Você entende isso? Tudo é do nosso Deus. O diabo não é dono de nada. Jesus é Senhor de tudo. Ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quando ele diz nada, é nada mesmo. O atabaque, a guitarra, a bateria, nada é dele, tudo é do Senhor. Nós estamos nos esquecendo, querido, das promessas do Senhor na nossa vida. Estamos entregando tudo para o diabo, dando legalidade para ele. Quando nós deveríamos olhar para a palavra, olhar o que diz a palavra de Deus. Como em João, no capítulo 16, verso 33, olha o que diz a palavra do Senhor. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo o quê? No mundo passais por aflições, mas o que diz o Senhor? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. No mundo você vai passar por uma aflição, meu filho, mas tem de bom ânimo. O que diz? Salmo 91, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 91, 7. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não? Tu não serás atingido. É isso que diz. Caia 1000 de um lado, 10.000 do outro, tu não serás atingido. 11.000 caídos, e nós não seremos atingidos. Quem diz isso? É a palavra. É a palavra, mas a gente gosta de profetada, a gente gosta de um espíritozinho de adivinhação. Ah, se for a irmã do coque, então irmão, se for a irmã do coque, do braço cabeludo, faz sucesso. Tem que ter coque, braço cabeludo, perna cabeluda, para fazer sucesso, senão não faz sucesso, irmão. Entende? E sapatinho de fogo, ripa, senão não faz sucesso. Aí a gente para. Eu fico pensando, o dia que o pastor estiver pregando aqui, tiver um desse abençoado aqui na igreja, o pastor está pregando, eu entendo que é Deus falando, eu entendo que Deus usa esse homem, estou aqui falando, Deus está falando e tal, está falando, aí, eis que te digo, eu garanto que ele diz, opa, escala a boca, aqui não fala dois deuses não, você está maluco, retardado, eu estou maluco? Está maluco? Está entendendo, varão? Mas tem que ser assim. As coisas de Deus são sérias, irmão, e a gente fica entregando na mão do diabo, é do diabo, e esquece da palavra, e fica buscando essas profetadas. Deuteronômio, capítulo 28, verso 7, o Senhor fará que sejam derrotados o quê? A
na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, e mais por 7 caminhos fugirão da tua presença. Promessa de Deus para nós, Salmo 91, verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Descansa na sombra do Onipotente, toma posse da palavra que é para você, meu irmão. Palavra é para nós. Mateus 28, 20, diz a palavra de Deus assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, quantos dias? Só domingo? Só terça e quinta? Não, todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a gente está tirando o olho da promessa e nos detendo nas adversidades. A gente tira o olho da palavra, tira o olho da promessa e fica pensando nas adversidades. Meu Deus, quanta luta. Ai meu Deus, seu desemprego, tiroteio na rocinha. Meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Linha amarela fechada, tiroteio. E a gente fica se detendo nisso. Eu quando olho para a igreja uma quinta-feira do jeito que está, irmão, só Jesus. Só Jesus, querido. Eu duvido se 90% dos que ficam em casa não ficam em casa com medo. Eu duvido se não é isso. Eu não quero ser um profeta do cão aqui. Mas é o que a gente entende. Porque é tanta palavra, é tanta coisa, é tanta diversidade, é tanto tiroteio, é tanta luta. Não vou não. Querido, cai a 1000 ao teu lado, cai 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você entende? Eis que estou convosco. Ser corajoso, Josué, ser corajoso, não temas, seja corajoso. O mesmo Deus de Josué é o nosso Deus, querido. É o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele é imutável. Ele é imutável. Mas a gente está tirando os olhos da promessa. Porque muitos são paralisados pelas adversidades por causa daquilo que nós cremos. Se eu creio que a adversidade tem poder de me paralisar, então eu vou paralisar minha vida. Se eu fico olhando para a adversidade, se Paulo ficasse olhando só para aquele momento ali, ele não ia orar, não ia louvar, não ia glorificar, não haveria milagre, as cadeias não se quebrariam, ele não livraria aquele carcereiro, ele não abençoaria a família do carcereiro, se ele estivesse só olhando para a prisão, só para a adversidade. Se eu creio que sou incapaz, querido, eu sou incapaz. Se eu creio que a adversidade ela é maior do que o meu Deus, então ela é maior do que o meu Deus. Ela é aquilo que eu creio. Você entende, irmão? O seu Deus é maior do que as suas adversidades. Nosso Deus está acima disso tudo. Por quê, querido? Por causa daquilo que nos dizem. Nós somos influenciados pelas palavras dos outros. Nos deixamos levar pela palavra dos outros. Aquilo que falam parece que repercute muito mais do que aquilo que Deus fala. Aí a gente passa a dar ouvido àquilo que estão falando. Esquecemos aquilo que Deus tem falado. Quantos em meias adversidades dão ouvido às profetadas e acabam morrendo espiritualmente, irmãos? Quantos estão mortos espiritualmente por dar ouvido a uma profetada? Jó, em meio às dores, ele recebe a visita de 3 amigos que lhe dão palavras infernais. Olha a história da vida de Jó. 3 amigos questionando Jó. Mas eu louvo a Deus pelo capítulo 42. No verso 5 ele diz: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ah, querido, Paulo e Silas eram adoradores fora e dentro da prisão. Eles eram adoradores. Seja adorador em meio à adversidade, porque mesmo que passe a adversidade, continue adorando. Aí vem outra luta, vem outra adversidade, continue adorando. Paulo e Silas nos ensinam algumas posturas em meio às adversidades. E eu quero terminar aqui. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam.
Isso confunde as trevas, irmãos. Isso confunde as trevas. Portanto, mesmo doendo, louve. Mesmo em meio às lágrimas, louve. 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 Adore. Declara em meio às adversidades, declara que Ele é o teu Pai. Você tem um Pai, querido, que cuida de você. Nós temos um Pai que nunca irá nos abandonar. Nunca, jamais irá nos abandonar. Tenha fé. Prossiga crendo. Crendo, prossiga crendo. Diga para o Senhor em meio às adversidades: Pai, eu estou aqui. Olha para mim. Desesperado eu estou, Senhor. Mas olha para mim. Em meio às adversidades, adore o Senhor. Paulo e Silas descansavam. Eles adoravam, queridos. Eles não perdiam a fé, eles não perdiam a esperança. O Deus que nós servimos não é Deus só dos cultos. O Deus que nós servimos não é Deus só de domingo, de terça e de quinta. Nosso Deus é Deus de todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Esse é o nosso Deus, Deus presente. Então vamos nos colocar de pé e você fala isso para Deus: Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de Ti. A Tua presença, Senhor, é o meu sustento. A Tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a Tua voz dizendo assim: Filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro eu te conduzirei ao meu altar. Ali eu falarei contigo, com meu amor te envolverei, quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? Faça isso. Pai, estou aqui. Olha, Senhor, olha para mim. Olha para mim, desesperado Por mais de Ti. por mais de Ti. A Tua presença é o meu sustento, a Tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a Tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Eu não sei qual é a adversidade que você está passando, querido. Eu não sei qual é a tua luta, nem o tamanho da sua luta. Mas o Senhor te convida nessa noite a receber dele um toque especial em meio a essa adversidade. Se essa palavra falou com você, se
Se é você que está passando por uma adversidade, por uma luta muito grande, você precisa estar aqui à frente comigo orando. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, vem estar aqui à frente, vamos orar. E depois, aqui no altar do Senhor, aqui, esteja louvando ao Senhor. Esteja fazendo desse louvor a tua oração nesse lugar. Saia, venha, vamos orar. Eu não sei a luta que você está passando, meu irmão. Eu não sei a adversidade. Mas o Senhor sabe, o Senhor te trouxe aqui com propósito nessa noite. Coloque a mão no teu coração, apenas com um ponto de contato. Pai querido, são teus filhos, Senhor. São teus filhos que declaram nessa noite: Pai, eu estou aqui. Pai, olha para eles, Pai. Olha para os teus filhos. Olha para as dores, Senhor. Olha para essa luta, para essa adversidade. Mas dá vitória a eles, Pai, em meio à luta. Dá discernimento a eles, Pai, para que eles possam entender o momento certo do Senhor na vida de cada um deles. O momento do agir, o momento de ficar calado, o momento de falar. Dá esse discernimento a eles, que eles entendam, Senhor, quando as adversidades vêm de Ti, e quando vem do Senhor, ela vem com propósito. Mas trata com meus irmãos, Pai. Trata com cada um deles de uma forma especial, que eles possam sair daqui nessa noite cheios, Senhor, cheios de paz, cheios de alegria, de regozijo no Espírito. Transforma, Senhor, as adversidades em paz, em paz. Enche de paz esses corações, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louve ao Senhor, queridos. Pai, estou aqui. Louve eles. Isso, louve ao Senhor. Diga para ele: Pai, estou aqui. Olha para mim. Fala isso. Isso, declara isso, irmão. Desesperado. São teus filhos, Senhor, que louvam. São teus filhos que te adoram em meio às adversidades, Senhor. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. É o Senhor falando para você, querido. É o Senhor falando para você nessa noite. Vem, filho amado. Vem, filho amado. Vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem. Como estás? Como estás? Vem, filho amado, vem.
vem como está. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Que Deus abençoe a vida de vocês, querido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Leve a paz em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos. Que bom